De 1 a 8 é a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. É quando a gente quer chamar a atenção para a gente prevenir. E a média mundial, não me lembro qual é exatamente, mas a média do Brasil ela supera a média mundial. A gente vai falar sobre aqui de um outro assunto que eu amo também, que é educação sexual. Todo mundo precisa ter educação sexual. E aí, quando alguém que não entende o que é isso escuta, pode falar assim, não, vou ensinar a fazer sexo uma criança. Educação sexual não é ensinar a fazer sexo, né? É trabalhar de acordo com cada faixa etária. Então, por exemplo, pequenininhos, a gente ensina a parte do corpo. Isso é educação sexual. Eu ensinar que a pepeca é vulva e não é pepeca. A gente pode até chamar, mas eu falo, no Brasil a gente tem vários nomes. É pepeca, periquita, perereca, mas o nome oficial é vulva. Ah, que legal. Tem muitos adolescentes grandes que acham que é vagina. Eu falo, não, vagina é uma parte da vulva. Ensinar sobre consentimento, quem pode tocar no seu corpinho, quem não pode tocar no seu corpinho, como é o toque. Então, o toque é de limpeza, não é um toque de manipulação. Se ensinar isso para a criança desde cedo é um fator de proteção contra abuso sexual. Então, isso é uma educação sexual para uma criança pequena. Um adolescente, a educação sexual já é outra. É você ensinar sobre consentimento, sobre igualdade de gênero, que a gente está falando aqui, falar sobre prevenção, numa relação sexual, num ato sexual, você fazer a prevenção não só de gravidez, mas fazer prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Mas o consentimento, se a menina falou não, mas está pelada na minha frente, não. Não é não em qualquer momento. E eu falo para os meninos também, se vocês também estão desconfortáveis, vocês podem falar não. Porque o machismo, ele trabalha na cabeça dos meninos que eles têm que estar o tempo inteiro prontos para fazer qualquer coisa. Eu falo, não, vocês têm que conhecer o seu corpo, conhecer o seu sentimento e dizer sim ou não para quem vocês quiserem. Com muito respeito e na hora que tem que ser. Então, a educação sexual é um jeito da gente prevenir gravidez na adolescência. Grande parte dessa gravidez no nosso país, né, a maior parte está na região norte, tem a ver com pedofilia. Tem a ver com abuso sexual de criança, né? Agora a gente estourou lá nos Estados Unidos um caso de pedofilia que está sendo investigado, mas esse caso não está só nos grandes e poderosos dos Estados Unidos, está no grandes e poderosos do Brasil. E de várias faixas, né? Então, você proteger criança e adolescente é uma obrigação de toda a sociedade. Humberto Baltar falou que ele faz trabalho também da consultorias, né? Esse que eu falei dos pais pretos, ele fala que existe um semáforo do toque. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Como é que você trabalha isso na escola? A gente ensina os lugares que podem ser tocados e os lugares que não podem ser tocados, ou que não devem ser tocados. Então, a criança aprende que receber um toque num determinado lugar do seu corpo não é adequado, né? Eu acho que isso aí faz parte. Eu perguntei a ele, e ele acha, ou ele tem estudos para dizer isso, que existe, dependendo se a pessoa tem uma formação religiosa muito rígida, a dificuldade dos pais é maior ainda em permitir que a escola fale sobre educação sexual. Ele diz que há casos em que os pais vão à direção da escola fazer queixa do professor porque ensinou determinada coisa para os filhos deles, né? Mas eu acho que aí é ignorância, né? É a ignorância disso que eu falo, as pessoas não sabem o que é. Eu faço palestra em várias escolas e aula com adolescentes, tanto para pais quanto para adolescentes. E nos adolescentes, a gente não vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre proteção, se for a idade, né? Dependendo. O semáforo é um jeito legal, o semáforo do toque, mas eu falo o seguinte: onde quer que toquem no seu corpo, só podem tocar se você permitir. Pode ser até o ombro, né? Sim. A gente trabalha muito isso nos hospitais, né, com os pacientes internados. Então, digamos que você esteja internado. Imagina, você já está lá fragilizado na sua cama lá e vem alguém e fica acariciando a sua canela. Canela, teoricamente, no semáforo é verde. Mas eu não quero que uma pessoa fique acariciando minha canela. Se é o enfermeiro, se é a médica. Não estou nem aí. Dá licença, minha canela. Então, assim,
A gente qualquer parte do meu corpo, só quero que botem a mão se eu deixar. E isso que eu falo para as crianças. Então, até numa parte proibida, né, pelo semáforo que eu falo, que é a área íntima, se é numa creche, a moça tem que dar o banho, ela pode ir lá dar o banho, mas é a função do toque que tem a ver com sim ou não, com o semáforo. Mas é isso, assim, acho que a educação sexual, quando eu vou falar em algumas escolas, a própria direção fala assim, Cissa, vamos ter que botar um nome parecido, falando alguma coisa. Então, a gente fala, conhecimento biológico do corpo. Aí a gente fica inventando, porque, na verdade, é educação sexual. Sim. Mas não é ensinar a fazer sexo nem nada. E tem uma dinâmica que a gente adora, que a gente faz tipo uma caixa anônima, ou, né, eles botam as dúvidas deles, e aí eu fico tirando as dúvidas. É cada pergunta que, às vezes, você fala assim, gente, eles não sabem nada. Tem uns que não sabem nada. Entendeu? Então eu falo... Diz uma pergunta absurda. Absurda? Eu posso engravidar engolindo sêmen? Olha que pergunta absurda, né? Eu posso engravidar engolindo sêmen do meu namorado? Aí você fala assim, ela não está nem entendendo, isso de uma escola boa, o corpo humano. Então a gente volta os passinhos atrás e fala do corpo. Ó, se você engolir, vai cair no estômago. O estômago tem ácido, vai cair no intestino, vai sair no cocô. Aí volta aqui. Onde está o útero? Onde que engravida? Não sabem parte do corpo, né? Então, numa consulta, por exemplo, de menstruação, primeira menstruação da menina, eu falo que é uma consulta linda, porque a gente quebra vários preconceitos sobre menstruação que a minha geração tinha, que era um saco menstruar, que a gente tinha que ser forte, que nem o homem, não tinha que ter menstruação. Hoje em dia a gente já vê que tem a beleza toda da menstruação. O mundo precisa muito mais dessa energia feminina, da pausa e do autoconhecimento do corpo do que da energia masculina, que é da guerra e da luta. Tem que dar uma equilibrada. E aí eu falo para elas, eu mostro lá a parte, né, eu tenho uma parte do corpo feita de feltro, de tecido, que eu encomendei para uma artesã, e aí eu mostro onde é a vulva, a vagina, que o buraquinho do xixi é diferente do buraquinho de onde sai a menstruação. E tem mães que estão nessa hora da consulta, que às vezes eu expulso a mãe nessa hora, às vezes não. E elas falam, eu não sabia, achava que era o mesmo buraquinho. Falei, gente, primeiro dever de casa, espelho, conhecer o próprio corpo, para a gente entender quem a gente é.